Salve, galerinha! Vamos para mais um vídeo falando um pouquinho das qualidades dos signos, para você conhecer um pouco do que tem dentro do livro de astrologia hermética e o que é astrologia hermética, né? Por que é diferente da astrologia moderna e da tradicional? Ela não é diferente, na verdade, ela é uma astrologia aplicada dentro do hermetismo. Então, ela traz dentro de si conceitos junto do tarô e junto da teurgia, que é a evocação de anjos ou 72 nomes de Deus, ou 72 anjos cabalísticos, que você já deve ter ouvido falar, mas você nunca se ligou que tarô, astrologia e anjos é uma coisa só, né? Então a gente veio aqui para explicar como é que a coisa funciona. E é para explicar como é que a coisa funciona, tem a ver com o signo que vai profundo dentro de como as coisas funcionam, que é Escorpião. O Escorpião é polaridade yin, elemento água, fixo. Ou seja, ele é o meio do outono no hemisfério norte. Então, por que ele é escorpião? O escorpião tem a ver com a morte, né? O escorpião te picava no meio do deserto, você morria. Então, ele estava sempre associado ali com Sete. É nesse momento, para os egípcios, que Sete picota Osíris, espalha Osíris pelo deserto e aí tudo morre. E aí Ísis vai procurando os pedaços de Osíris, né, para juntar esse conhecimento de volta. Então, o escorpião tem a ver muito com profundidade. A gente fez o trabalho do livro também nessa energia de profundidade. Ao invés de dar simplesmente o que eu acho desse signo, a gente juntou os maiores livros de astrologia da história, né? Desde lá de Ptolomeu até Aleister Crowley, o que cada um deles falou sobre os signos e compilou e organizou. Então a gente tem aí, palavras-chave de escorpião, né? Intensidade, transformação, profundidade, mistério, regeneração, intuição, controle, tá vendo? Isso vai aparecer em tudo que é livro de astrologia. E aí a gente tem mais 100 palavras-chave que vieram justamente desses livros, umas mais usadas, outras menos usadas, né? E a gente fez aqui um gráfico com o tamanho delas e proporção para você aprender mais desse vocabulário, que quanto mais você tiver de vocabulário, mais fácil fica para estudar. E onde que entra depois a astrologia hermética? Entra que a gente vai estudar a correlação da astrologia com o tarô. Então, primeiro, através dos decanatos. Pô, o que é decanato? É você dividir os 30 graus de cada signo em 3 partes. Então, por exemplo, em Escorpião a gente vai ter Marte, Sol e Vênus. O regente, né? Regente de Escorpião, Marte, Sol e Vênus, que vão estar trabalhando ali. E correspondência com o tarô, que vai ser o 5, o 6 e o 7 de taças. Então, para você entender um pouquinho o 5 de taças, você consegue entender os primeiros 10 graus do escorpião e vice-versa. Então, isso vai facilitar a tua leitura de tarô e facilitar o estudo do seu mapa e o seu autoconhecimento, né? E aí a gente dá um passo um pouquinho a mais, que a gente vai aprofundar de 5 em 5 graus. Porque a gente vai entender que ali o primeiro grau de escorpião, ele vem de Libra. Então, é um professor que ele está aprofundando, mas aprofundando num companheirismo. Então, é um processo de professor, é um processo de tutor, é o processo de um mestre, é o processo de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo. Ele está analisando o outro. E aí você vai ter Escorpião, que é o grande buscador do zodíaco, né, o profundo, e aí o Sagitário, que é o alegre do zodíaco, é o jupiteriano, é o Júpiter. Ele está subindo, então ele é o que está saindo ali do buraco, que é o próprio rei de bastões, que é o rei Gandalf, né? O cara que ele foi na profundeza da caverna e ele busca e traz esse conhecimento para Sagitário, que é o renascimento, né? Então aí você vai ter os arcanos de corte explicados e os arcanos menores, né? E os 6 anjos e os 6 nomes de Deus, que cada um desses nomes de Deus ele evoca a energia planetária, a energia zodiacal, né, desse ponto, no seu momento mais altruísta de todos. Então, são os anjos que vão ser grandes instrutores, grandes mestres, grandes conselheiros, e que você vai estar disponível através dos rituais para fazer essas evocações, conversar com essas energias e evocar esses anjos. Ou para fazer um talismã, ou para se proteger, ou para fazer um pedido, ou para fazer alguma magia, né? Eu li os anjos dos outros signos, os de escorpiões são Veuliá, Elaiá, Stealiá, Ariel, Astaliá e Mihael. São 6 anjos que velam pela energia de escorpião. Tá ok? Então, não esquece, assiste os outros signos, que eu já falei um pouquinho de cada um, e eu vou gravar, se tudo der certo, os 12 signos para você conhecer um pouquinho de
por que a astrologia hermética é tão diferente, por que a astrologia ela é tão complexa, né? E o pessoal não estuda muito essa astrologia basicona, e horóscopo eu nem vou falar. Né? Então, a astrologia hermética é uma coisa que até então ela era muito estudada dentro de ordens, mas eu acho que da quantidade de buscador, de gente séria que está querendo estudar, aprofundar no tarô, aprofundar dentro da teurgia, buscar a verdadeira vontade, buscar descobrir quem é, esse livro eu acho que vai ser essencial para te ajudar nisso. Tá ok? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço.